Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é Adelmo Dias Ribeiro, sou advogado e estou hoje aqui para responder as perguntas que vocês fizeram no canal. Se você tem interesse nessas respostas, fica no vídeo. Gente, antes de qualquer coisa, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, para que você curtisse o vídeo e, se possível, envie esse vídeo no grupo da família. A divulgação desse conteúdo é extremamente importante para o nosso desenvolvimento aqui no YouTube. Eu venho fazendo vídeos de perguntas e respostas, nos quais eu avalio as perguntas que são lançadas no canal, vejo as mais interessantes e faço um vídeo com as respostas. O tema do vídeo de hoje diz respeito essencialmente às questões previdenciárias, tá, que foram perguntadas aqui no canal. Eu pretendo elaborar outros vídeos sobre outras temáticas específicas, mas nesse momento, nessa temporada, digamos assim, do canal, a gente está fazendo perguntas e respostas. Nessas perguntas e respostas eu atendo ao reclamo de vocês, Vocês mandam uma pergunta e eu avalio. Se tiver uma, duas perguntas iguais, eu já faço uma resposta sobre aquela pergunta, tá? Então segue no vídeo se você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Gente, eu escolhi alguns temas para tratar hoje aqui sobre o direito previdenciário, temas de minha rotina prática profissional. Eu sou advogado que trabalho na área da saúde e da previdência, tá? E algumas pessoas me questionam coisas que são interessantes, que me fazem inclusive refletir e talvez evoluir na minha atuação enquanto advogado. A primeira pergunta que fizeram foi uma pergunta sobre a intimação do INSS para acordo nas causas que envolvem benefícios por incapacitação. Tanto o benefício por incapacidade temporária, antes denominado de auxílio-doença, tanto o benefício por incapacidade plena e permanente, a aposentadoria por invalidez, depois que você tem no processo a realização da perícia, eu já expliquei, nessas ações de incapacitação você vai ter primeiro a designação da perícia, o perito vai avaliar se você é incapaz ou não, você vai ter a defesa do INSS e após o laudo não é raro que o magistrado intime o INSS para apresentar uma proposta de acordo. E o que é que significa isso, doutor? Significa que eu vou receber o valor do meu benefício? Você pode sim receber, a chance é alta, tá? E o que é que nos diz essa situação no âmbito da praxe profissional? É muito comum que o INSS ofereça acordos para os segurados depois do laudo favorável do perito na Justiça Federal. Como eu já tratei em outros vídeos, existem outros elementos que podem conduzir ao indeferimento, à negação do seu benefício. Você pode ser incapaz, mas você pode não ter a qualidade de segurado e, por consequência, você não tem direito ao benefício, tá? Então, assim, não é só a incapacidade que vai fazer você ter direito, mas geralmente os juízes analisam o seu direito ao benefício e fazem a intimação do INSS após a emissão do laudo para que o INSS apresente um acordo, Nesse acordo, o INSS propõe geralmente a implantação voluntária do seu benefício, ou seja, você passa a receber o benefício se o acordo for aceito, tá? E também o pagamento dos retroativos. E, doutor, esse acordo vale a pena? Depende muito de cada acordo. Geralmente você tem uma perda aí de 5 a 10% do valor dos retroativos na celebração do acordo. E o que é que você ganha? Você ganha a implantação rápida e o pagamento rápido, porque se esses processos forem objeto de recurso pelo INSS, o pagamento vai ser muito mais moroso, muito mais demorado, Então, sim, o acordo pode representar algo interessante para você, segurado do INSS. É importante que seu advogado avalie caso a caso para verificar se no seu caso o acordo é interessante, tá? Então, o INSS foi intimado para apresentar acordo, já aguarde algo positivo, porque é bem provável que você tenha a formulação de uma proposta pelo INSS e que você, aceitando essa proposta, receba rapidamente os valores tanto do seu benefício previdenciário, da implantação do seu benefício, quanto os retroativos que você deixou de receber, Que eu estou tratando aqui, evidentemente, dos benefícios de incapacitação, Os benefícios relacionados à doença, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. E vamos lá. Direito ao auxílio-acidente. Uma pessoa perguntou aqui no canal que ela falou que perdeu metade do dedo,
perguntou se ela teria direito ao auxílio acidente, né? Evidentemente, eu entendo que essa conclusão vai depender da análise das atividades laborais dessa pessoa, né? O auxílio acidente está relacionado necessariamente a uma perda definitiva da capacidade para o trabalho, ainda que parcial, né? Então, por exemplo, se essa pessoa que perdeu metade do dedo trabalha com digitação, evidentemente que ela vai ter uma perda da capacidade laborativa e vai ter a necessidade de receber o complemento do auxílio acidente. Mas se a atividade for outra, que não seja necessária a utilização das mãos, né? Me falha a memória um exemplo dessa situação, mas se existir essa atividade, você não terá direito ao auxílio acidente. Então você tem que sempre avaliar no auxílio acidente o que é que você trabalha e como aquela sua lesão lhe limita a capacidade em sua atividade, entendeu? Essa é a análise que tem que ser feita. Tá? Uma outra pergunta bastante interessante que fizeram é sobre o prazo de pagamento do RPV. Doutor, o prazo de 60 dias para pagamento do RPV, ele corre em dias úteis ou em dias corridos? A legislação do RPV dispõe sobre um prazo em dias corridos, portanto, a contagem é seca, você não vai fazer contagem de dias úteis, né? Se você fizer uma contagem de dias úteis, o prazo vai ser muito superior a 60 dias. Então fica a resposta, o prazo é em dias corridos, tá bom? Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, uma pergunta que me fizeram foi sobre a cessação de benefício de aposentadoria por invalidez concedido judicialmente. É possível que o INSS cesse um benefício de invalidez que foi concedido por ordem judicial, né? A gente fez uma pesquisa jurisprudencial sobre esse tema, inclusive esse tema é objeto de algumas de nossas ações, e o Poder Judiciário vem entendendo predominantemente que as pensões, as aposentadorias por invalidez concedidas por força de decisão judicial só podem ser cessadas por igual ação judicial. Não pode o INSS, posteriormente à concessão judicial de uma aposentadoria por invalidez, cessar de forma unilateral o recebimento do benefício. A gente tem que lembrar que a aposentadoria por invalidez deriva da incapacitação total e permanente do segurado do INSS. Tá? E se a Justiça, né, delimita que aquele segurado apresenta a incapacitação total e permanente, não pode o INSS, por ser uma mera parte, né, de forma unilateral, sobrepor o entendimento da Justiça ao entendimento de um de seus peritos. Ou seja, não pode o INSS alegar que, com base numa perícia realizada no âmbito administrativo, não há mais incapacidade, porque se a incapacidade é permanente, o INSS estaria contrariando a Justiça. E nesse sentido, nós temos diversos precedentes, tá? Eu vou deixar os precedentes indicados ao longo do vídeo. E vamos para mais uma pergunta. Doutor, olha, essa pergunta foi até um pouco engraçada, tá? Doutor, quando o processo a pessoa não acha na Justiça Federal e nem acha no Juizado Especial, onde é que está o processo? Olha, se você não encontrou a sua ação previdenciária na Justiça Federal, não encontrou na Justiça Estadual e não encontrou no Juizado Especial Federal de sua comarca, sendo aquela a competência para a tramitação do seu processo, significa que ou o seu processo foi arquivado ou o seu processo não existe, né? Então é importante que se faça uma consulta, né? O ideal é que se faça uma expedição de certidões positivas para a localização desse processo, né? E feita a localização, evidentemente você vai resolver o seu problema, mas se o processo não está em nenhum dos foros, ele não existe ou já foi arquivado, tá? Doutor, eu tive que buscar a justiça 2 vezes e as 2 perícias médicas judiciais tiveram resultado com incapacidade permanente e parcial e hoje estou tendo que entrar na justiça novamente porque o INSS não me reabilitou e cessou o meu benefício. Quem falou isso foi o Marcelo Fernandes. Marcelo, essa situação é extremamente corriqueira, tá? É mais um comentário do que uma pergunta, mas é uma situação extremamente corriqueira. O sistema de reabilitação do INSS é muito frágil e a gente tem um sistema que bonifica
os peritos que cessam os benefícios, entre aspas, concedidos indevidamente. Então, como consequência disso, a gente tem o INSS que está sempre cessando benefício, né? Porque está sempre constatando que o benefício é, entre aspas, indevido. Então é uma realidade que se multiplica e de fato leva a essa situação da pessoa ter que ficar recorrentemente ajuizando ações judiciais até a obtenção da aposentadoria por invalidez. Tá? Vamos a mais uma pergunta. Boa noite, fiz perícia no dia 22 de outubro. Se o juiz me der o direito, quanto tempo leva para o INSS pagar? Olha, a pergunta da Helena é muito difícil de solucionar, muito difícil de resolver, porque o INSS vai poder apresentar recurso contra a sentença do magistrado, o INSS vai poder apresentar um acordo, ou seja, existem vários caminhos processuais que podem ser seguidos. A depender do caminho que for escolhido, o tempo vai variar. Além disso, como eu já venho falando aqui no canal, essa questão do tempo varia muito de acordo com a região do país que você está falando. As justiças do Nordeste têm um tempo próprio, do Norte também, do Sul também. Então, a depender de onde o seu processo está tramitando, o seu processo vai apresentar uma realidade distinta, tá bom?